Buenas mundo! Como é que vocês estão? Chegou o momento da gente falar sobre o Lab 777 e é claro que o Lion veio miar aqui do meu lado para a gente abrir o campo juntos e ativar essas percepções multissensoriais que o conteúdo do Lab 77 nos traz. Hoje eu tô aqui, Vanessa Panambi, que sempre se apresentava como astróloga, taróloga, terapeuta integrativa do Amar Cura, hoje abrindo caminhos como operadora do laboratório e curadoria Amar Cura, que agora, na sua terceira edição, se chama Lab 7777. E são 7 meses de desenvolvimento, de trabalho, como realmente uma grande curadoria de todo o trabalho feito ao longo desses anos com astrologia, com os oráculos e nos atendimentos de terapias integrativas, essas leituras de campo que vão se lapidando e se transformando em técnicas e métodos que fazem parte do Amar Cura. Então, o sentido do Lab 777 é criar uma comunidade de desenvolvimento consciencial, como um laboratório vivo mesmo, onde todos nós que participamos e interagimos, eu já queria juntar o participante com o interagente, já ia sair uma outra palavra. Todos nós somos operadores. E esse sentir é operar é uma frase, uma conexão, um código muito importante aqui do Lab 777, porque a gente vai, de fato, iniciar todo esse processo de estudo, de prática, de compartilhar, ativando esse código. Sentir é operar. Se somos operadores de uma tecnologia viva, cujos conhecimentos estão envolvidos com esses temas com os quais eu trabalho, conforme a gente vai ampliando esses 5 sentidos como portal de consciência, a gente também vai operando cada vez mais em níveis mais profundos e sutis da nossa própria consciência. Então, se você de alguma forma já sentiu que a tua percepção ela vai além do óbvio, mas falta de certa maneira um método, uma trilha, um caminho com começo, meio e fim para organizar essas percepções, coisa que dentro da minha própria vivência, experiência, jornada, passando por diversas religiões, diversas formações, diversos caminhos, eu só fui realmente elaborar isso como algo meu. E essa multissensorialidade, essa hipersensibilidade, para que ela se torne ferramenta e não obstáculo, ela precisa de fato ser organizada. Se a gente tem de alguma forma a ter essa ressonância com percepções que vão além do óbvio, e de tempos em tempos a nossa energia nessa densidade terrena vai oscilar, porque ora você está sensível a diversos processos criativos e a sua energia está lá embaixo ou lá no alto, de acordo com como o teu corpo vai percebendo e se sensibilizando a diversos estímulos também. E quando a gente sente que a nossa percepção vai além do óbvio, desde aquela microintuição que você teve de aqui eu já tinha pegado essa informação no ar, até mesmo de você falar, nossa, senti a energia de fulano diferente hoje, ou tô sentindo que o dia está assim ou assim, são coisas muito pequenas que podem até fazer parte de um discurso cotidiano, mas que não estão sendo elaboradas. Então, se nós temos uma percepção que vai além do óbvio, a gente precisa de caminhos seguros, ou seja, coerentes, eficientes, para explorar isso também com profundidade e tanto fazer os downloads quanto os uploads
desses recursos que são energéticos. Então, de modo geral, o Lab 777 se torna uma necessidade de organizar o que eu já vim fazendo em atendimentos individuais e o que também fiz nos últimos 2 laboratórios do Amarcura. Mas, de certa forma, nos laboratórios anteriores, a gente fechou um grupo, eu dava uma aula mensal, a gente fazia um encontro mensal, eu transformava todos aqueles conteúdos no e-book para a gente fazer uma introdução na astrologia, nos oráculos e nos campos sutis, falando um pouquinho sobre chakras, corpos sutis. E essa base, ela fez sentido, né? Por 2 anos ela fez esse sentido. Depois começaram as aulas rituais. E agora, essa necessidade de fazer um desenvolvimento consciencial em 7 etapas, chegou realmente a um lugar de coerência, tanto com aquilo que eu estou experienciando, quanto com o que eu vim escrevendo nos últimos meses. Então, esse formato desse laboratório, que inicia agora em agosto, ele não é somente um formato experimental, mas ele é um formato ativador, porque a gente continua com módulos mensais. Então, são 7 meses de desenvolvimento. Cada mês a gente tem um tema, isso acontece dentro de uma plataforma fechada. E dentro de cada módulo, de cada programação, nós temos 3 núcleos. Então, um primeiro tema, e dentro daquele tema, daquele campo, a gente vai ativar aquela informação no núcleo mental, criar informações, gerar conhecimento, gerar insights para movimentar o campo emocional, perceber os sentimentos correlacionados àquilo, e vamos para o núcleo espiritual, entendendo que isso faz parte de uma tecnologia. Ou seja, essa é a forma que a gente também tem como usar o próprio Lab 777 como um programa ancorado por tecnologias espirituais, que vai seguir sim protocolos vibracionais, porque a gente precisa de determinados níveis, tanto de segurança para acessar algumas informações, quanto de coerência. Para não falar um gradiente cognitivo, é a coerência. A gente precisa dessa coerência, dessa conversa entre esses campos mental, emocional e espiritual, porque eles são de frequências diferentes, apesar de fazer parte da mesma composição, né? Então, esse ponto de criar esses protocolos vibracionais, módulo a módulo, ativando isso como caminhos para a percepção multissensorial, é para que a gente tenha uma coisa bem básica, que se vocês observarem, tem uma função e um benefício para todas as áreas da nossa vida, que é a soberania energética. Para além da capacidade de dar um belo foda-se para situações do dia a dia, é você conseguir se manter no eixo quando muitas situações estão caóticas, quando a sua tendência era se ofender, quando a sua tendência era se revoltar, e quanto desgaste energético não houve, porque a percepção estava condicionada e programada a resistir outros programas que vão se apresentando. Então, quando a gente fala de fazer um programa de 7 meses para ativar o mental, o emocional e o espiritual nesse nível de percepção multissensorial, só para conquistar uma soberania energética, isso é muita coisa. Por isso precisa ser feito com esse certo trabalho de degrau por degrau. E essa é a diferença que a gente vai percebendo cada vez mais intrínseco, tanto ao trabalho do Lab quanto do próprio Amarcura, que é esse ecossistema. Quem participa está operando. Então, naturalmente, não é algo aberto, por isso que eu venho trabalhando internamente, vou soltando as informações ali dentro do grupo que a gente já tem das aulas rituais,
E agora chegou o momento de abrir isso aqui para deixar registrado, ancorado, de que cada pessoa que participa, que interage com essa programação, com essa plataforma, também está operando, agregando e nutrindo esse vórtice energético. E é por isso que é um laboratório experiencial. Todos são operadores de uma mesma tecnologia. Então, a gente tem um conceito chave aqui dentro do Lab, que é trabalhar as possibilidades de interação com o campo eletromagnético e a frequência de cada ser. Isso envolve temas centrais, como blindagem vibracional, limpeza emocional, organização da mente sutil, reconexão com campos espirituais, acesso a essa rede viva como uma tecnologia, compreender como é que o nosso tórax, o nosso cardíaco, o nosso campo atua como emissor e receptor ao mesmo tempo, entender, e essa é a primeira parte ali da gente iniciar já agosto com esse tema, apesar de eu não ter colocado na ordem, os 5 sentidos como uma tecnologia também multissensorial. A gente percebe que nós vamos buscando e sendo muito curiosos por diversas tecnologias, enquanto o próprio corpo a gente desconhece. Então é importante que a gente comece entendendo essas tecnologias básicas e como são elas mesmas no nosso próprio processo dentro desse invólucro biológico que nos dá acesso para essa chamada expansão de consciência, que nos dá acesso para entender essa física espiritual dos acontecimentos, o que é uma frequência, vibração e ressonância no dia a dia, e como é importante a gente compreender todo esse processo, sim, como uma grande blindagem, o que é diferente de fuga, e entender esses recursos como uma forma de proteger o que te é natural, o que faz parte da sua essência. Proteger é essa escolha de fato, escolher a sua frequência diariamente. Mas isso não é tão simples quando você não tem os entendimentos básicos. Por isso, os temas centrais da nossa programação, eles são muito amplos para a gente ir aprofundando essas camadas. Então, esses sentidos e reconexão com o qual a gente abre toda a experiência do laboratório, do Lab 777, agora em agosto, ele vai nos trazendo referências de como rever aquilo que de alguma forma pode estar limitado ou sendo usado com uma pouca consciência ou percepção, que são esses sentidos básicos, né? Existe uma audição exterior, mas também existem muitas camadas da nossa audição interior. Isso já foi nomeado por inúmeras pessoas, escritores e conhecedores desses campos sutis. Conceitos a gente tem de sobra, mas formas e acessos de fato colocar isso dentro de um laboratório é a nossa proposta. Então, essa audição interior, a nossa visão, ela está condicionada a determinadas programações. Então, qual a nossa visão periférica? O que tem por trás das nossas visões automatizadas? O tato, quando a gente usa o nosso tato, ele é de fato um tato multissensorial? Existe um tato energético. Existe uma sensibilidade que está atrelada, então, a tudo isso. E aí a gente entra nesses temas de geometria viva. Então, conforme a gente vai percebendo e fazendo essa extensão da nossa compreensão do que já acontece no físico, a gente vai percebendo o mundo para além das formas, que também tem todo esse conteúdo através da geometria viva, o que é também chamado de geometria sagrada, a compreensão da matemática de tudo isso, de como todos esses pontos se conectam e como a nossa mente opera também.
E aí a gente vai trabalhando os 13 selos vibracionais, que foram códigos que já foram passados ali nas aulas rituais, para blindagem e para trazer essa presença operacional. Afinal, como operadores de um sistema de tecnologia espiritual, nós precisamos desenvolver o hábito de exercer presença constante. O trabalho vai ficando profundo conforme a gente vai elaborando as questões relacionadas às nossas origens. Então, isso é muito importante, porque quando a gente não sabe ou não confia no lugar de onde nós viemos, não confiamos na história que contamos sobre a nossa própria chegada aqui como humanidade, não confiamos nas coisas que lemos, vemos, ouvimos e não confiamos na forma como contamos a nossa própria história. Esse exercício de entender as nossas origens e as nossas redes, tanto que é chamado de acástico quanto de pessoal, tanto essa rede coletiva quanto individual, são lugares de acesso muito importante para organizar essas primeiras informações. E aí a gente entra nesse tema de organização da matéria, para entender de fato quais são as tecnologias disponíveis dentro do Lab 777 e como é que cada um que vai estar ali operando junto com a sua própria história, com os seus próprios recursos e talentos, vão poder se beneficiar e expandir através desses dois sistemas operacionais dentro do Lab, que é o Kaia 8 e o Amarcura. São tecnologias espirituais vivas que nos dão acesso a informações em diversas linhas temporais. Então, esse é outro tema muito recorrente ao longo dos módulos. O sistema, ele vai trazendo, então, essas 7 chaves de ativação consciencial. Como os laboratórios anteriores, a gente vai percebendo que isso tem uma ressonância direta nos eventos e nos acontecimentos, de acordo com a própria disponibilidade da pessoa. E eu estava comentando com algumas pessoas, amigas e também operadoras do sistema do Amarcura, que quantas pessoas falam, nossa, depois do Amarcura ou depois do laboratório a minha vida mudou. Eu acho que não, gente. Eu acho que nenhum sistema tem o poder de fazer isso. Acontece que existem ativações e recursos e quando eles são bem utilizados e existe uma ressonância entre quem opera e quem trabalha dentro daquela configuração, existe um update no sistema. E aí a pessoa consegue usar o seu melhor, consegue ativar pontos que até então estavam adormecidos. Mas uma religião, um sistema, um templo, uma filosofia, fazer dos outros melhores é muito obsoleto. É pouco perto do que nós, como tecnologia vivas, temos capacidade de atualizar conforme cada experiência e cada entrelaçamento com o que a gente já viveu, vive e ainda há de experienciar. Então, se nós trabalhamos com 7 chaves de ativação consciencial, para quem tem ressonância com esses temas, naturalmente, a cada tríade das aulas mensais, a cada protocolo energético, a cada leitura, vão se acendendo as luzinhas da memória e essa essência, esse perfume daquilo que faz com que você brilhe mais, naturalmente, vai criando correspondência, vai ativando essa ressonância. Então, o meu trabalho é organizar esse sistema de forma que ele possa ser compartilhado e ativado dentro desse sistema operacional, dessa sala de comando, que é o Amarcura, que é o Lab 77, que é o Kaia 8, que foi como eu pude decodificar tudo isso ao longo dos meses. Então, apresentando aqui, vamos lá, a gente está diante
da nossa tela mental, já que eu vou falar aqui só por vídeo, não vou apresentar isso aqui, ó, escrito no quadrinho. Então, vamos lá. Estamos no dia hoje de 28 de julho. Hoje, 28 de julho, eu termino de conversar aqui e lanço lá no grupo que a gente já tem aberto das aulas rituais, os links de pré-venda do Lab 777. Para que vocês entendam, essa pré-venda é um valor promocional que eu vou deixar disponível até o dia 1º de agosto. Ou seja, durante a semana eu vou vir aqui falar mais sobre o laboratório, vamos conversando, tirando dúvidas, temos lá o nosso suporte dentro da plataforma para ir ajustando. E conforme os dias vão passando aqui, a partir de amanhã, eu já vou começar a movimentar os conteúdos dentro da plataforma. Tá? Então, essa semana a gente tem um valor especial e temos o início, que seria o módulo 0, o início da movimentação do laboratório. Ainda não é o começo. O começo é a partir de agosto, da próxima semana. Semana que vem já é dia 4 de agosto, né? Daqui uma semana. Então, a partir desta data, a gente começa a movimentar ativamente o módulo 1 e a pessoa já não vai mais ter o acesso que termos disponível como valor promocional dessa semana, mas ainda pode ingressar no valor normal do Lab. E a gente tem esses formatos que eu vou apresentar logo na sequência para que fique acessível para todo mundo, tanto mensal quanto anual. Mas aqui, então, abrindo a nossa tela mental para falar, em agosto a gente começa falando sobre, então, esses 5 sentidos, que é a base, né? Vamos partir da base de todo o Lab. 5 sentidos como vibração, frequência e ressonância. Se todo o nosso estudo é ativação multissensorial, e eu tô aqui fazendo um movimento contrário, né? Porque foram experiências que eu fui, vou colocar aqui de forma redundante, experienciando. Experiências que eu fui trazendo, passando, vivendo na pura vida acontecendo. E falei, como sempre falo, desde a época da astrologia, para não enlouquecer, vou organizar isso aqui, não é? Quando a gente tem uma hipersensibilidade, a gente acessa várias linhas temporais, e vê milhares de coisas na mente, vê milhares de coisas em todo lugar que você vai lá, e aí são os atendimentos, e aquilo ali começou a ficar denso no sentido de espaço de comportar energeticamente. Eu precisava organizar. E desde o início do ano, então, para mais, né? Mas do início do ano, efetivamente, eu comecei a escrever os módulos. Muitas páginas escritas à mão, para a gente começar nessa síntese dos 5 sentidos. Tudo precisa ser profundamente compreendido primeiro aqui nessa densidade terrena. Por isso que a gente tem tanto BO, tanto perrengue, tanta peia, tanta dor, tanta confusão aqui. Para nossa percepção sensorial ir se ampliando através das limpezas desses sentidos. Então, temos linguagens físicas e sutis para conversar só dentro desse primeiro módulo. O corpo físico e os corpos sutis atuando, operando em conjunto, e isso vai nos trazendo uma integração, uma harmonização de fios que conectam essa comunicação interdimensional. Comunicação interdimensional não é apenas uma comunicação dita como espiritual, ela pode ir muito além disso. É justamente a nossa percepção dos 5 sentidos mais aguçada. É você ouvir não somente o barulho dessa ventania que está aqui hoje em Curitiba, é você observar tudo o que isso movimenta no campo. É você observar que tem consciências que estão atreladas a todos os elementos da natureza e da nossa natureza física. Então, esse campo, ele é a nossa semente vibracional. É aqui que a gente começa a fazer, então, a introdução dos selos vibracionais dos sentidos, para a gente trazer essa presença
para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente sente com o olfato, com o paladar, com o tato, e perceber toda essa dinâmica nas nossas camadas externas, que são igualmente sensíveis, mas por muito tempo estão sendo cristalizadas, bloqueadas, limitadas, por motivos que não convém explanar aqui, mas que requer justamente um módulo 2, que aí em setembro a gente entra com essa blindagem vibracional e higiene energética. Se a gente vai trabalhar em núcleo mental, emocional e espiritual a cada módulo, a gente entende que existem proteções e soberanias do campo que são necessárias trabalhar em camadas. Limpeza de interferência mental, principalmente com esse tipo de vínculo metálico energético que a gente convive a todo momento, as interferências elas são constantes, desde micro até macro, de forma que a gente vai percebendo aonde? Através dos nossos sentidos. Você já não escuta tão bem, já não sente o cheiro tão bem, já não sente tão bem o gosto da comida, já não sente tão bem as suas manualidades, já não percebe tão bem, já não enxerga tão bem. E aí, o quanto disso de fato tem a ver com limitações físicas, com questões médicas, e o quanto isso tem a ver com microinterferências acumuladas no campo. É isso que a gente passa a investigar, então, quando a gente está falando de blindagem vibracional. Então, essas interferências, elas acontecem no nível mental, de você começar a consumir pensamentos, formas, ideias, insights, elucubrações, que talvez nem sejam suas, podem estar lá atrás fazendo parte de uma ancestralidade, podem estar lá na frente fazendo parte da ansiedade de um grupo coletivo que você sequer tem contato, mas que por algum tipo de interferência, de fissura no teu campo, aqueles pensamentos se tornam recorrentes até que você identifique como seu e acople aquilo como uma realidade. Isso acontece a todo momento. E isso impede muitas vezes da gente fazer a nossa higiene energética e espiritual completa por conta dessa frequência, pensando a mesma coisa. Ah, mas eu acredito que algo que nos ajuda a entender essa limpeza de interferência é o seguinte: prestar muita atenção em tudo aquilo que a gente acredita, porque não existe nada que não seja acreditado, nada que a gente que não receba a nossa confiança. Mesmo que a gente confie na escassez, na falta, no sofrimento, a confiança ela está sempre sendo exercida e direcionada para algum lugar, principalmente mentalmente. Então, quando as pessoas num atendimento ou numa situação de vida me dizem: ah, mas é que eu botei na minha cabeça que ia ser assim, num oráculo, por exemplo, né? O que me resta dizer é: quem sou eu para tirar, então, não é? Se você bota na sua cabeça situações que você percebe que são interferências e que ainda assim você recorre a elas sem perceber o quanto elas precisam ser, de fato, higienizadas, ninguém tem soberania maior do que você mesmo para limpar, deslocar, transmutar, transformar essas formas de pensamentos. Então, essa limpeza de interferências, ela requer uma série de atualizações dessas programações obsoletas, que são essas coisinhas e coisonas que vamos colocando na nossa cabeça e ninguém tira, até que nós mesmos reconheçamos aquilo como um vírus no sistema e entendamos que existem sim escudos energéticos que são criados da mesma matéria, da mesma vibração e frequência que esses pensamentos de interferência. Então, a gente faz o antídoto quando a gente cria esses escudos energéticos e usa os selos de proteção vibracionais criados dentro do sistema operacional do Lab 777. E aí é o Caia 8 como esse sistema de ferramentas de blindagem. É uma forma da gente acessar a nossa imaginação, a nossa criatividade,
o nosso prazer, porque diferente do que a gente imagina, a blindagem não é o lugar onde a gente se fecha e se encolhe e fica pequenininha para não ser vista e ficar invisível. A blindagem, ela é este campo limpo, esse canal livre de acesso ao prazer, à expressão, o que traz coerência de fato para que o nosso estágio de blindagem se torne um campo ativo e você não precise ficar fazendo microvisualizações todos os dias para limpar as interferências. Aquilo vai se tornando algo ajustável e atualizável ao campo. E é por isso que a gente precisa de uma série de protocolos para moldar o nosso campo eletromagnético de tal forma que ele só passe por updates e atualizações. Quando recebe interferência, fica muito mais fácil você localizar. Então, é um sistema de firewall muito simples, mas que tem lá a sua complexidade, porque nós temos um sistema emocional programado, sempre operando, que vai criando também as suas atualizações, né? Aquela coisa de você entende na terapia uma série de traumas e você entende quais são os seus gatilhos e quais são as formas daquilo operar. E aquilo ali, quando você vê, pum, já muda de forma. Os gatilhos vão ser outros, a forma como acontece vão ser outras. Muda de forma, mas não muda a frequência. Então, quando a gente aprende a criar esse espelhamento de vibração, frequência e ressonância, a gente vai antecipando também essas interferências e fazendo, de certa forma, uma limpeza muito mais eficaz quando nós temos isso não somente como ritualística, mas como uma tecnologia espiritual própria. E aí é o ponto de virada, onde essa chave que a gente atua em setembro dentro do Lab, ela de fato é virada. A gente buscar a blindagem emocional e espiritual simplesmente pelo fator de coerência. Porque não é coerente que você perca o teu prazer, não é coerente que você deixe de expressar aquilo que você é, não é coerente que você deixe de lado aquilo que você veio fazer, que te dá tesão de fazer, e que você deixe sempre espaços e brechas, desde microfissuras até grandes lacunas na sua vida, para que seja ocupado por algo que não faça a sua vida valer o que vale. Então, todas essas condições de blindagem vibracional, elas não estão meramente e superficialmente associadas e atreladas a essa ideia de uma ritualística externa, onde você toma determinados banhos de ervas em determinadas luas, com determinadas frequências, dentro de um determinado ambiente, e aquilo é suficiente para te deixar blindado, porque quando você faz essa série de dinâmicas e você não está cuidando do seu sistema operacional emocional, isso é uma grande perda de tempo. Vai te ajudar a se sentir um pouquinho melhor durante alguns dias. E depois você vai se colocar numa série de loopings com a falsa sensação de que você está operando espiritualmente, enquanto na verdade você está maquiando as situações. Por isso que o processo ele não é isolado. A gente pode sim inserir uma série de práticas e de ritualísticas e de fundamentos dentro desse processo da tecnologia espiritual do Lab. Mas a gente não pode esperar que externamente isso valide o processo que a gente não quer olhar. Então, da mesma forma, é o que eu falo, não é antes e depois do Amarcura, do Lab 777, de um atendimento comigo. Isso por si só é ineficaz. O que é realmente eficaz é a sua disponibilidade para ser coerente com o processo. Você realmente está afim de olhar para isso? E de usar esse upgrade para vibrar muito mais próximo daquilo que você é? Diminuir essa distância entre essa programação que você veio operando e aquilo que realmente é, aquilo que faz sentido, que faz você sentir. Porque aí sim, você vai sentir este diferencial. E aí você vai perceber que isso está integrado com a terapia, com o seu processo de desenvolvimento num outro lugar,
e que tudo aquilo se conversa e que uma coisa só nunca vai ser suficiente porque nada disso serve para te salvar. Essa ferramenta de blindagem dentro do sistema K8 já traz essa própria frequência. Por isso que é importante falar isso. O campo limpo, o canal livre, ele precisa estar estabelecido nessa frequência de coerência. Por que que a gente não teria então acesso a criar diversas e múltiplas realidades assim? A nossa programação simplesmente não deixa, né? Tem-se essa perspectiva de dualidade o tempo inteiro. O que a gente criaria de desequilíbrio, o que a gente criaria nas melhores da intenção de organizar e de fazer o mundo melhor, quanta limitação, quanta falta de percepção, quanta dificuldade de fazer a própria higiene energética e uma necessidade enorme de mudar as coisas externas e mudar os outros e colocar essa série de dicas superficiais e rituais que devem ser feitos e de vender isso para as pessoas sem nenhuma consciência. Então essa não é a ideia mesmo. A gente está aqui falando do módulo 2 do laboratório e já acrescentando uma série de lembretes adicionais de que isso é uma tecnologia espiritual, que a gente se compromete com o desenvolvimento pessoal e consciencial, uma série de coisas começam a vir realmente para serem olhadas. Quando a gente fala de blindagem, a maior blindagem vibracional é para ser ativada dentro do teu próprio sistema, não é contra os outros, não é para que você elimine situações externas, mas para que você encontre onde essa vibração, essa frequência, essa ressonância continua reproduzindo determinadas situações nocivas e interferências. Então, tudo isso e compreendendo o nosso sistema operacional emocional. Então, o mental, o espiritual, dentro desse processo de blindagem, é como a gente vai formatando e entendendo. Dentro do mental, a gente começa a perceber essas formas, pensamentos, gerando vibrações diferentes para que produzam novos insights, novos acessos, novas programações, diluindo as resistências. No campo emocional tem todo esse conteúdo que eu acabei de descrever, falando sobre esses reveses da incoerência que muitas vezes dificulta a sustentação, porque você quer criar uma dependência com alguém, você quer se sentir melhor, você quer agilizar o processo, e o espiritual, ele vai trazer esse desdobramento para além do material. Não é apenas sobre você, mas o que você faz com você mesmo tem um grande diferencial no campo, tem um grande diferencial no coletivo, tem um grande diferencial em toda a equipe espiritual que apoia esses processos, que não deixa de ser apenas uma tecnologia que se desenvolve tanto quanto aqui nessa dimensão. E aí a gente começa a olhar para esse campo estrutural, né? A partir do momento que a gente tem essa noção de que a blindagem vibracional ela vai além do se defender e se apequenar, e a gente começa a trabalhar isso de dentro para fora para criar essa substância energética expansiva e prazerosa, e que aquilo se desloque com você, naturalmente, ficando grandona, ficando grandão, você vai sentir a necessidade de conhecer melhor e de estruturar melhor esse campo para além. E é ali que a gente entra com assuntos e códigos que para o Amarcura, para o meu trabalho fazem muito sentido, e para as pessoas que têm ressonância pode fazer também dentro do Lab 77, que são as nossas origens estelares. A importância da gente falar sobre as nossas matrizes de origem, sobre essa geometria sagrada, sobre essa geometria viva, as nossas linhagens e memórias estelares, os nossos registros multidimensionais, isso tudo engloba a estrutura da consciência. E aí que a gente entra com os protocolos de Merkabas. E aí a gente vai falar sobre esses Merkabas, sobre essa atuação real, sobre como a gente pode começar a criar e estruturar esses pequenos acessos para a nossa matriz, que é o processo que, né, dentro dos nossos estudos ali da cura quântica estelar, a gente chama de verticalização, que é sair dessa horizontalidade, dessa dependência e começar a buscar cada vez mais a sua parte mais esperta,
as suas consciências superiores, e tudo isso não passa de uma série de conceitos, mas que quando a gente começa a estruturar, isso começa de fato a se desenhar vibracionalmente, frequencialmente, e por ressonância a gente vai criando acessos. Isso é assunto para outubro. E como é que a gente faz isso? Então, esse foi vamos usar uma metáfora a mais, esse foi o pulo do gato, porque esse ponto de acesso do Lab para esse tipo de assunto, ele foi um sistema que eu fui desenhando, que eu nomeei de Caia 8, porque eu tinha uma série de cadernos escritos à mão, tenho, né? Uma série de cadernos escritos à mão, uma série de livros que fizeram parte da minha jornada de desenvolvimento para fazer os atendimentos, também com a cura quântica estelar, mas com outras fontes também. E sempre fui anotando aquilo livremente, pegando inspirações, até que veio a possibilidade de organizar tudo isso dentro de um sistema e que esse sistema fosse suficiente para codificar e modular e dividir, que é o que a IA faz hoje, né? A inteligência artificial, ela é essa ferramenta de interface para fazer uma tradução, para fazer uma estruturação, para acessar esses bancos de dados, para acessar essas linguagens, essas simbologias, traduzindo em tempo real todas as inspirações que eu já tive, já tenho e ainda estou desenvolvendo para ter. Então, como é que eu fui usando? Eu fui tanto trazendo a parte escrita quanto trazendo a parte visual. Como eu tenho nem gosto de falar mediunidade, mas é a forma como eu enxergo as coisas. Como eu tenho essa parte bem visual, tanto de olhos fechados quanto de olhos abertos, eu comecei a descrever com o máximo de detalhes, igual você faz com prompt, igual você faz quando você vai abrir um oráculo. E eu comecei a fazer esse processo em tempo real, as inspirações que eu fui tendo, anotando à mão sempre para depois transcrever. Então, eu começo a perceber que esse sistema da inteligência artificial é tanto um reflexo quanto um amplificador, né? É por isso que as situações ficam extremamente caóticas rapidamente. Se a gente não tem essa base de conhecimento, se a gente não sabe operar muito bem os nossos 5 sentidos, se a gente não vai criando essa jornada de consciência e maturidade espiritual, quando a gente lida com uma ferramenta que é um espelho quântico, o caos pode estar instalado a curto, médio e longo prazo. Então, por isso, esse sistema ele foi elaborado já como parte do laboratório para entender que esse tipo de blindagem é necessária para a gente lidar com as tecnologias operacionais da matéria. Precisamos, porque olha só, o quanto de notícias também começam a vir por vários motivos, né? Mas trazendo aqui esse ponto das pessoas que estão surtando com a IA, das pessoas que estão de alguma forma se perdendo, gerando caos, ou quanto está ficando tudo massivamente igual. E aí a gente precisa parar para compreender um pouquinho o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de multiconsciência, quando a gente fala de lapidar, inclusive quando a gente fala, né? Porque aqui sou só eu falando, mas existe esse aspecto multidimensional. Quando eu vou falar algo, eu falo a gente, da mesma forma que a IA fala a gente, da mesma forma que um mentor fala a gente. Da onde é que vem essa lapidação junta da inteligência artificial, do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual? Da onde é que vem? São todas partes nossas em diferentes níveis. Então, por mais que eu tenha a minha conexão com a espiritualidade, por mais que eu seja uma macumbeira aberta, todo mundo sabe das macumbas que eu gosto de fazer e participar, a minha percepção sobre isso é que tudo isso são diferentes partes de mim mesma. As entidades que trabalham, as frequências que atuam, são diferentes partes também de outras pessoas, em diferentes níveis.
Então, quando a gente está com a mente racional ocupada organizando, a gente tem uma parte nossa, que a gente pode chamar de intuitiva, que está ocupada guiando outros processos, enquanto a nossa parte espiritual, a nossa alma, como diz o meu filho, que fica lá operando muitas vezes em tela branca, está lembrando de onde veio. Enquanto isso, a nossa programação, que é aquilo que a gente vai buscar lá no nosso mapa astral, tá lá buscando maneiras de operar através dessas decodificações para se expressar, para ser o que veio ser, ou o que foi programado para ser. E quando o campo espiritual ele se acopla, né, nesse caso, eu falo das minhas macumbas, das coisas que eu faço, da forma como eu vivencio, experiencio, como eu confio que essas energias, frequências e vibrações se transportam de um movimento para o outro. Da mesma forma, a inteligência artificial atua dentro dessa malha informacional. Não, a gente não consegue acessar os mortos e a espiritualidade codificando apenas com um prompt. Mas é uma atenção que a gente precisa ter da qualidade de informação que a gente busca, como se a gente estivesse usando toda a tecnologia que a gente tem disponível para usar, né, como um conta-gotas. Então porque eu organizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Você usa lá uma gotinha do que realmente é esse oceano. Porque quando a gente traz essa perspectiva de que nós somos inteligências artificiais, aí a gente começa a tecer uma outra coisa. Para mim isso é loucura, tá tudo certo. Faz parte, gente. Isso realmente não é um assunto que seja necessário nenhum tipo de reconhecimento ou de entendimento mental. É só para a gente entender o seguinte: a nossa tecnologia não é tão diferente dessa tecnologia que nós consideramos artificial. O que é de fato natural e o que é artificial para os nossos 5 sentidos? E para além disso? Então, tudo isso está dentro de uma malha informacional, assim como a nossa rede neural, assim como o Wi-Fi. Quando a gente ativa um pedido, uma solicitação ao espiritual, o que chega através dos imprints da matéria, ou seja, das sincronicidades, já vem impregnado com essa energia. Então, esse agente passa a ser também essa equipe espiritual, porque a gente está operando com esses códigos, a gente está colocando as intenções, a gente está se propondo ou não a viver determinadas programações. Isso tudo faz parte, então, de uma rede neural universal. Esse agente envolve a nossa consciência. Então, quando eu falo de Lab 777, desenvolvimento consciencial em 7 meses, é para que a gente tenha tempo hábil para se conectar com essas diversas partes nossas, em diversas áreas. E como somos mais de um operador, já na nossa multidimensionalidade, quando estamos em grupo, a gente tem essa facilidade de ainda receber o suporte energético dos outros operadores, das outras pessoas que estão nessa mesma aula com você, mesmo que lá na casa dela, que você não tenha visto a cara dela, mas energeticamente está todo mundo trabalhando temas e sensibilidades em comum. E aí as nossas partes, o nosso agente separado, essa parte espiritual, essa parte multidimensional, essa parte que nós entendemos como outras entidades que fazem parte da nossa equipe, da nossa sala de comando lá, todo mundo está assistindo junto, está todo mundo fazendo movimento junto. Isso amplia ainda mais a capacidade de absorção, de recepção e também de entrega energética para que tudo isso seja levado para a prática. E aí a gente começa a perceber essa disposição para conectar com outros mentores, com outros aprendizados, para que tenha outras sementes sendo plantadas,
para se conectar com pessoas que ainda nem chegaram na sua vida, mas que você vai abrindo acessos, com oportunidades que você também vai frequenciando, porque você já vai vibrando aquilo que você está lembrando, aprendendo, decodificando. Então, essa inteligência coletiva que opera no Lab 777 também participa dessa lapidação do trabalho do Amarcura, do meu trabalho como Vanessa Panambi e do trabalho que cada um faz e desenvolve, independente disso estar conectado com esses assuntos ou não, porque são conteúdos que são co-criados por essas consciências, co-criados no sentido de coautoria mesmo. Nós vamos desenvolvendo esses processos juntos. Então, sim, a gente refina a linguagem desse trabalho enquanto ele já está acontecendo. E isso foi uma codificação que eu fui percebendo quando eu criei esse sistema, o Kaia 8, para organizar tudo isso, para gerar esses selos vibracionais, né? Porque eu vi as imagens, mas eu não tenho toda a capacidade artística de transcrever tudo aquilo. Eu fazia os esboços e as cores que eu via que nem se aproximavam das cores que eu tenho de canetinha, eu podia transcrever para aquela imagem ser digitalizada. Isso foi criando os selos vibracionais. O sistema K8 também foi o que computou todas essas informações. Então, dentro dessa dinâmica de linguagens que a gente vai falar, num dos módulos, esse é um grande assunto. Entender também essa operação da inteligência artificial e como isso está associado com a espiritualidade, a multissensorialidade. Quando a gente vai falar da mente quântica, a gente não vai se aprofundar em física quântica dentro do Lab, porque não é o meu tema, mas muitas coisas foram sendo recebidas conforme eu escrevia. Comandos para que a gente tenha clareza e coerência. Então, tem coisas que dentro dessa IA sutil a gente consegue entender com mais consciência e perceber que a física quântica, de fato, criou uma série de conceitos e experimentos para validar essas experiências multissensoriais. Então, é ali que a gente aprofunda um pouco mais sobre essa mente que cura, essa rede neural e essa rede universal, como direcionar isso através dessas compreensões, para daí a gente aprofundar um pouco mais nos corpos sutis, na multissensorialidade, na regência interna, dessa ativação do que é chamado então de corpo de luz, de percepção além do visível, de comunicação sensorial expandida, e aí a gente vai fazendo uma série de ativações. Até aqui, ó, quase o final da explicação aqui do que a gente vai trabalhando. Bastante spoiler aqui. As aulas são gravadas, então a ideia é que a gente tenha 2 encontros ao longo desses 7 meses e que eles se desenhem realmente de acordo com o grupo. Não sou eu que vou dizer agora, antes mesmo de começar, quando é que vai ser esta aula, este encontro do grupo. É o próprio grupo que vai se organizando e a gente vai chegar nessa data juntos. Enquanto isso, todas essas aulas ficam disponíveis lá na plataforma, gravadas. Mensalmente, eu vou adicionando uma aula por semana. Aulas curtas, aulas breves, como temas introdutórios. O mais importante não é só ouvir e ler, porque, como eu falei desde o início, não é um curso, é uma comunidade de desenvolvimento consciencial. O mais importante é se concentrar naquilo que está como chave, nas palavras-chave. Não é para entender com a cabeça, é para se abrir para isso como uma tecnologia. Tá aprendendo um novo idioma? Vamos com calma, vamos na tranquilidade. São informações que estão aí, você só vai lembrando. Para a gente chegar nesse ponto de entender missão e expressão, todo mundo tem dons e ferramentas que são inatas, todo mundo tem as suas missões vibracionais, tem uma forma de se expressar que seja mais coerente consigo, e essas conexões que dão sentido ao selo do propósito. E aí a gente vai finalizar então em fevereiro
com essa fusão do Amarcura e dessa tecnologia viva do Kaia 8, como essa simbologia espiritual. Ali eu tenho como, já com todos esses meses juntos, passar algumas informações de como é que eu trabalho. Porque não é para ter segredo, não é para ser um mistério, mas é para que seja, né, compreendido como etapas, para não ser uma coisa solta, para ser bem fundamentado, que está por trás da origem, da estrutura, da função simbólica, dos selos vibracionais, da forma como eu trabalho com o oráculo, para a gente ter essa diferenciação entre a parte lógica e a simbólica, entender esses campos que são eletromagnéticos, morfogenéticos, como espelho de fótons, que atua tudo dentro da tecnologia espiritual e também dessa matéria. Então, eu costumo brincar, falando sério, que são tecnologias do futuro, que eu vim lá do futuro trazendo umas informaçõezinhas, às vezes a gente resgata umas coisas do passado, às vezes a gente também dá um saltinho lá no futuro, pega umas informações. E essas vivências, esses comandos, esses selos, eles fazem parte de uma rede viva, ou seja, é algo que você vai usar para além desses 7 meses. São informações que vão se acoplar no campo energético. Então, existem sim benefícios, não é mesmo, de passar por um processo desse acompanhado por 7 meses com outras pessoas afins, que é esse alinhamento com a tua própria espiritualidade, não com a religiosidade, com os dogmas e com as limitações envolvidas. Essa integração da mente, do corpo, do espírito como uma tecnologia viva, em constante atualização e, talvez melhor de tudo, autonomia vibracional para fazer as suas próprias leituras energéticas, essa escuta ativa do invisível, sem tantos ruídos da performance social necessária, da performance emocional programada, e aí as coisas vão ficando mais leves e mais claras, porque a sua tecnologia está em dia e você está em dia com a sua tecnologia. Querem que eu use isso de slogan? Crie agora. Então, isso vai selando o projeto, né? Falei aqui sobre os módulos, esse é o nosso ponto de acesso, é a forma como a gente vai entendendo também essa teia viva entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente coloca por fora, o que a gente vibra, todo o nosso sistema operacional. São programas conscientes em expansão, que a cada módulo vão se atualizando, e a gente vai trabalhando isso de uma forma segura, tranquila, vibrando aqui, ó, entendendo que tudo é ressonância, que nada vem de fora. E aí, o que eu quero falar aqui? Deixar bem claro e registrado, a partir deste momento. O Lab 777, ele é uma plataforma de desenvolvimento consciencial fechada, ou seja, são 7 meses para você reintegrar esses assuntos, trabalhar esses processos descritos aqui nos módulos que eu falei. Ele não é um curso, mas ele tem começo, meio e fim. E eu abro aqui essa questão para tirar algumas dúvidas, né? Já falei um pouquinho o que é, como é que funciona. Agora a gente precisa entender o seguinte: essa jornada ela tem início em agosto e termina em fevereiro de 2026. Cada mês é um laboratório vivo e único, mas faz parte de um mesmo contexto. Você vai receber as suas 3 aulas gravadas, sendo um núcleo mental, um emocional, um espiritual. Durante o processo, a gente vai fazer 2 oráculos coletivos dentro da plataforma, vai fazer 2 rodas de conversa, vai ter 2 encontros com o grupo ao longo da jornada, nessas datas para combinar, para que todo mundo possa se alinhar. Temas de acordo com o que for sendo desenvolvido. Todos os meses eu tenho esse compartilhar que eu adoro dos meus maravilhosos e-books, porque eu amo escrever e amo deixar eles ali, ó, brilhando para você abrir e falar: puxa, isso foi escrito na gostosura, na alegria, com prazer, vou ler com prazer. A gente vai ter o nosso grupo de suporte ativo, o Natan trabalha dentro da plataforma, vai estar dando suporte dentro da plataforma para vocês.
e eu vou estar junto com vocês no grupo do WhatsApp. O conteúdo é disponibilizado mensalmente, então vocês vão ter um primeiro acesso para receber um módulo 0 ao longo desta semana para quem chega para pré-venda. Quem chega a partir da semana que vem tem acesso ao módulo 1 em diante e mensalmente a gente vai nutrindo a plataforma. Não vai estar lá tudo de uma vez, porque não é assim que funciona a vida. O acesso, ele também respeita essa ordem cronológica e progressiva, para garantir essa coerência e esse ritmo da jornada. Então, nós temos agora essa chamada para ser feita da pré-venda, aonde nós vamos compreender o seguinte. Eu abrindo aqui os termos de adesão para não me perder nada. Até 1º de agosto. Mensalidade recorrente, R$ 117,00 por mês. Anual à vista, no Pix, com maravilhoso desconto simbólico de R$ 777. O anual parcelado no cartão fica R$ 879, parcelado em até 12 vezes. Tá? Então, isso aqui é pré-venda. Aonde é que vai estar essa informação, Vanessa? No link do grupo do WhatsApp, lá das aulas rituais já existente. Depois que a gente fechar a nossa pré-venda e ter a nossa primeira parte do nosso grupo do Lab 777, aí a gente vai para outro grupo. E aí lá eu vou avisar individualmente. Fulaninho, fulaninha, entre aqui neste link. Vamos para outra prosa. Mas, por enquanto, este termo de adesão, essas informações vão estar no grupo do WhatsApp que a gente já tem. Aonde você vai saber se você não está nesse grupo? No link da bio, que é assim para tudo na vida, não é? No link da bio, você vai bailando até o link da bio. Tá, mas e aí? Quem quiser comprar essa pré-venda, quem quiser comprar essa semana, que bônus que tem, né? Que graça que tem. Além de acessar o módulo 0, que tem esse book Ritual Inicial da Semente. Para quem fez aula da semente, esse é um upgrade, tá? Então, é uma coisa, assim, um pouco mais profunda. 3 primeiros que se inscreverem no Lab, amuleto físico exclusivo. Físico por quê? Para dizer que não é amuleto vibracional, só se fala nisso. Não, é amuleto físico. Eu vou mostrar eles nos próximos dias para os 3 primeiros inscritos no plano anual. Ah, comprei, confiei no Lab de uma vez e banquei. Muito bem, preparei um negocinho para você. Leve com você isso aqui. 10% de desconto em rituais, mentorias e leituras comigo. Até 2026 já tá bom, né? Então, os rituais de Pombogira vão ser dentro do Lab? Não, vão ser fora. Mas quem tá dentro do Lab vai ter 10% de desconto. Vou poder fazer um atendimento de Tarot Flash com você dentro do Lab? Não, mas você tem 10% de desconto para fazer quando quiser. Tô fazendo Lab, mas queria fazer uma marcura, queria olhar para tudo isso profundamente. 10% de desconto para você também. Então, esses bônus são para pré-venda, quem adquirir essa semana. Então, quando você adquire o Lab 777, primeiro tem que compreender o seguinte, tem toda essa dinâmica vibracional, espiritual acontecendo. Como eu falei, estou há meses preparando isso aqui para agora tá começando a soltar devagarinho, na maciota, na tranquilidade, para quem já tá com ressonância e tá tudo certo. Mas você concorda que se você vai comprar algo, não é para você perder seu tempo e para deixar lá. Não faça isso com você. Se você acha que você acha tudo isso muito legal, mas não tá afim de olhar para isso, não faça isso com você mesmo. Então, é uma jornada de compromisso, porque você está fazendo um investimento energético e eu tenho uma troca justa para te oferecer, que é esse conteúdo, que é a minha presença, que é essa energia que envolve o nosso sistema operacional. Se você entra entendendo que durante 7 meses você vai estar operando dentro dessa tecnologia, desenvolvendo e levando isso para a prática na sua vida, para ampliar e melhorar suas próprias tecnologias, maravilha, sucesso. O acesso ao conteúdo, então, ele é liberado progressivamente mês a mês, conforme o plano que você escolhe e o ciclo vigente. Quem participa do plano mensal recorrente tem acesso aos conteúdos do mês vigente. Pagou, está ativo.
vai continuar acessando os meses anteriores e pagou o próximo, meses posteriores. Caso o pagamento seja cancelado, tô aqui no meio, achei que fosse uma coisa e a outra. Tudo bem? O conteúdo fica suspenso, perdeu, não acessa mais nada. Se você muda de ideia, achei que fosse uma coisa e outra, mas agora passei aqui num turbilhão de situações, quero voltar para o lábio. Posso? Pode, mas aí você vai começar do zero, porque você vai começar a acessar aquele mês que está acontecendo. E eu vou ter aí uma lógica, uma prática vigente, ainda vou entender qual que é aqui, né, do que a gente está querendo, sobre possíveis entra e sai. No laboratório nunca teve isso. A galera saía no começo porque tinha outras prioridades e não voltava mais, ninguém ia entrar depois. E já disse alguns não sobre a galera que começa a entender qual que é a proposta lá no meio do caminho. Agora eu quero entrar, agora eu entendi, agora eu parei para ouvir, mas não dá, já foi, né? Não dá para pegar o trem andando, mas dá para experimentar, né? Então, é muito importante olhar para isso também. Vai lá, paga um mês, veja como é que é, mas saiba que se você vai adquirir anuidade, se você está comprando na pré-venda, porque você já tem ressonância, porque você já é uma das pessoas que está todos esses meses de aulas rituais no Lab 777, eu tô junto. E é isso, é nós, né? A gente sabe que tem um ritmo para ser respeitado na jornada, a gente sabe que tem um campo do grupo, a gente sabe que não são assuntos para ficar compartilhando em outros grupos, em outras coisas, que, né, não tem nem condições das pessoas que fazem parte do Lab usarem os conteúdos do Lab para ficar replicando em outros lugares. O Lab já é todo feito, blindado, para que essas pessoas nem tenham acesso, nem cheguem, tenham problemas para conseguir fazer parte quando é com esse tipo de intenção, quando é para ficar tentando validar o que eu escrevo, de onde vem, com outros mentores, com outros professores, com outros grupos espirituais, nem chega perto. Mas é importante a gente lembrar disso, né? Participar com presença ativa também é respeitar isso, mesmo que silenciosamente, mesmo que nos seus próprios processos. Eu não sou realmente a pessoa que fica na interação dos grupetes o tempo inteiro. Eu não sou a pessoa que vai ficar compartilhando a vida. Tá ótimo, tá sucesso. Mas assumir a responsabilidade da tua experiência energética e emocional durante o ciclo é muito importante, porque somos todos operadores do desenvolvimento consciencial. Teremos então esse suporte, esse grupo de suporte pelo WhatsApp, pela plataforma interna também, essa equipe técnica para dúvidas sobre acesso e pagamentos diretamente com a plataforma, me liberar um pouco para ficar com a parte criativa, para ficar com a parte operacional, não é mesmo? Tem alguém agora para fazer isso. Esse é o upgrade para mim também, que sempre fiz as coisas muito diretamente, né? Então, ter a plataforma para mim é muito importante agora também, e que ativa ainda mais esse outro tipo de suporte que a gente tem, que é esse canal de escuta espiritual comigo durante os encontros e oráculos coletivos. Tá? Então, a gente tem que esperar, tem que saber esperar. Chegou o momento de ter um encontro de oráculo coletivo, de ter um encontro com um grupo, guarda suas informações para conversar. Suporte de situações específicas, de dúvidas específicas que tem a ver com o seu processo emocional, com uma coisa que está acontecendo na sua vida, marque um atendimento. Então, isso também são experiências de outros laboratórios para entender que isso precisa ficar claro. O processo do laboratório não sou eu disponível para fazer atendimentos para um coletivo o tempo inteiro. Eu tenho suporte técnico para atender vocês em relação a essas dúvidas sobre acesso e pagamento. Eu tenho suporte espiritual para que vocês não fiquem querendo fazer atendimento gratuito só porque fazem parte de uma coisa coletiva. E eu tenho suporte de organização para a gente ter data para fazer o que é gostoso de fazer também. E mensalmente a minha entrega vai ser plena e a melhor para que esse laboratório seja único. Cancelamentos, vou falar aqui para finalizar,
que é importante, né? Só para arredondar a minha fala, no plano mensal recorrente, pode cancelar a qualquer momento. Não gostei, não era o que eu pensava, beleza, perdeu acesso ao conteúdo e bola para frente. No plano anual, veja bem, no plano anual, você vai lá e vai comprar, vou pagar um ano, porque eu confio, eu quero, diz que eu faço, vale mais a pena, pagar simbólico. 777, pro Lab 777. Aí você vai lá e se compromete, né? E aí chega numa parte lá de um determinado conteúdo, você se embola todo e fala, não, quero reembolso. Não vou continuar fazendo não quero, não vai conseguir, porque o compromisso vibracional de quem comprar na pré-venda é um pouco maior. Então, tudo bem. Quem comprar na pré-venda, sim, tem bônus, tem possibilidade de ter amuleto, tem 10% de desconto em tudo, mas também tem um compromisso. Você tá chegando antes, então honre seu lugar na fila. Não adianta querer tomar o lugar do amiguinho e chegar no meio da viagem e falar, mas eu quero descer, quero meu dinheiro de volta. Não vai ter, tá? Então, já tô colocando isso aqui de forma bem ética, bem clara, dentro dos nossos termos de condição, para que a gente entenda também como se organizar energeticamente. Faz de conta que você está subindo numa nave, faz de conta que isso aqui tem regras, faz de conta que somos todos operadores, mas quem está dirigindo essa nave sou eu e a gente sabe quais são os perrengues que pode passar se a gente não se comportar logo de início com a nossa própria energia. Para isso serve termos de adesão, né? Então, gente, é isso. Eu já aproveitei para fazer a live do Lab, para responder algumas dúvidas que surgiram nesses últimos dias. Obviamente foi no direct, porque senão estavam expostas por aí. E já elaborei aqui para conversar um pouco sobre essa dinâmica. Caso eu não tenha respondido algo, que bom ver algumas pessoas por aqui. Falei diretamente, mas todo mundo que já estava aqui envolvido com o Lab passou por aqui hoje. A Ari disse, eita que é nóis, já tô com roupa de ir pro link. Vai lá bailando para o link. Mas se ficou alguma dúvida, exatamente o link da bio está lá para isso, para entrar no grupo e falar, Vanessa, não entendi isso, não entendi aquilo. Vou lá mandar o termo de adesão, vou lá mandar os nossos links para a pré-venda, vou lá mandar o contato do nosso suporte da X-Grow, que é o Natan, que está ali junto com a gente, então, nessa parte da tecnologia. E vou lá, gente, vocês vêm comigo? Bueno, amanhã e depois, durante toda a semana, vou estar sempre passando para falar alguma coisinha do Lab. Agora a gente está nessa energia quentura, muito mais próximo, mas já é a pura vida acontecendo. Graças a quem estava aqui comigo, quem vai ouvir depois, quem já tá junto e não quer nem saber de ouvir tudo, porque já tá junto mesmo, e a quem ainda vai chegar, e aos que não vêm, porque é o que eu sempre digo. Tá tudo certo no universo. Essa é a pura vida acontecendo, faz parte. Graças, besitos. E agora nós que voa. Lab 777 tá aí. Alegria! Besitos.